Olá pessoal, graça e paz. Quero compartilhar um pouquinho de uma impressão de leitura que eu tive lendo A Tormenta de Espadas, o terceiro livro das Crônicas de Gelo e Fogo, do Martin. E foi justamente no capítulo de um dos meus personagens favoritos, que é a Daenerys Targaryen, onde ela aprendia, falava sobre o antigo Targaryen, o príncipe Rhaegar. E é bem interessante esse trecho e me chamou a atenção em alguns pontos específicos. Vou comentar com vocês. O trecho diz assim: o príncipe de Pedra do Dragão era extraordinariamente dado à leitura. Começou a ler tão cedo que os homens diziam que a rainha Raela devia ter engolido alguns livros e uma vela enquanto ele estava em seu ventre. Até que um dia o príncipe Rhaegar encontrou algo em seus pergaminhos que o mudou. Ninguém sabe o que pode ter sido, só se sabe que o garoto apareceu no pátio uma manhã, no momento em que os cavaleiros vestiam a armadura, foi direto a Sir Willem Darry, o mestre de armas, e disse: vou precisar de espada e armadura. Parece que tenho de ser um guerreiro. E esse trecho me chama a atenção por alguns pontos. O mais direto é o fato dele abandonar ali, né, o seu ciclo de leituras, né? Ele vinha sendo uma pessoa muito dedicada à leitura, mas parece que ele chegou a um ponto em que ele se viu já lendo o suficiente, né? Já sabia tudo o que ele precisava saber. E aí ele foi para a prática daquilo que ele havia lido, porque em algum momento, em um dos seus pergaminhos, né, em um dos seus livros, ele leu algo que ninguém sabe ao certo o que é, e aquilo mudou para sempre a vida dele. E ele foi diretamente buscar armadura e armas para enfrentar as batalhas da sua vida, né? E isso me lembrou claramente de vários textos bíblicos quanto à guerra, mas alguns em específicos foram o de Josué, né, quando diz: seja forte e corajoso, não tenha medo, o Senhor, o teu Deus, estará com você aonde quer que você andar. Mas o texto principal que me veio à mente foi o texto da carta aos Efésios, que Paulo escreveu. E diz assim, no capítulo 6, a partir do verso 10, do 10 ao 18, para ser mais exato: para terminar, tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo, pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Por isso, peguem agora a armadura que Deus lhes dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo e, depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes sem recuar. Portanto, estejam preparados, usem a verdade como cinturão, vistam-se com a couraça da justiça e calcem como sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia de paz. E levem sempre a fé como escudo para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do maligno. Recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como a espada que o Espírito Santo lhes dá. Façam tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dele. Orem sempre, guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas, não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. Então, esse foi o trecho que Paulo escreve à igreja em Éfeso. E é interessante porque o príncipe Rhaegar, ele, nas suas leituras, chega um momento que uma leitura muda toda a sua vida, nós não sabemos qual é, e ele parte para as batalhas do dia a dia, na sua jornada de vida, né? Assim como o príncipe Rhaegar, mal comparando, eu também sou uma pessoa desde muito cedo dedicada à leitura, até que um livro também muda completamente a minha vida, e esse livro é a Bíblia, a palavra do Senhor, né? A palavra de Deus. E é interessante como que a Bíblia também nos direciona a, de vez em quando, parar apenas a nossa meditação, as nossas leituras e ir para a ação, ir para a prática. E é interessante isso porque ela nos dá armaduras, nos dá ela mesma, né, a palavra de Deus como espada, nos dá a fé como escudo e tantas armaduras como a gente leu, partes, né, na verdade, de armaduras. Por quê?
Porque a nossa vida, em grande parte, em boa parte dela, é uma guerra. Uma guerra não contra ideologias humanas, contra filosofias humanas, mas nem tampouco contra o nosso próximo, contra o ser humano, contra qualquer um que pense ou viva uma vida diferente da nossa. Mas é uma guerra contra o maior inimigo de todos, o pecado, né? O pecado que, via de regra, está muito dentro de nós ali, tentando se manifestar. Então é uma guerra interior na nossa mente, no nosso coração, naquilo que a gente fala, naquilo que a gente orienta a nossa cabeça para agir. E é também, com certeza, uma guerra no nosso exterior, né? Diante de tanto pecado que é lançado na nossa visão, nos nossos ouvidos, na nossa cabeça, ao nosso redor mesmo, né? E a gente precisa se defender desse pecado com a fé, a gente precisa atacá-lo com a palavra de Deus, a gente precisa lutar e guerrear. Então é nesse entendimento que esse trecho das Crônicas de Gelo e Fogo e a Bíblia se encaixaram perfeitamente. Então, quero através dessa pequena reflexão incentivar você a leitura, incentivar você a ler de tudo que você puder imaginar, e assim como o Charles Spurgeon disse certas vezes, né, leia muitos bons livros, mas viva, more, habite na Bíblia. Então, leia muita literatura, mas principalmente leia a palavra de Deus. Deus te abençoe. Boa leitura.